pessoal! Aqui estamos nós dois na live de comemoração, que é a número 100. Já já a gente vai fazer um brinde com vocês. 100 lives do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. O número marcante, chega aqui perto, chega perto, a minha dupla aqui, viu? Não vai fugindo não. Então hoje a gente escolheu um tema excelente, que é, modéstia à parte, né? A gente escolheu um tema que acha excelente, que é a medicina do futuro. Porque quanto mais o tempo passa, mais a gente chega lá perto, né? E daí tem tudo a ver a gente comemorar com vocês algo que a gente vai se preparar para quando chegar. Venham com a gente, né? Venham com a gente que hoje é dia de brindar. Até porque quando a gente brinda, a gente tá feliz. E quando a gente tá na sintonia da felicidade, zumbido, misofonia, hiperacusia e um monte de outras coisinhas ficam assim, ó, menores ainda. Elas diminuem o espaço dentro da gente. E quando a gente tá triste, tá com raiva, as coisas crescem dentro da gente, não é isso? Então, vamos lá, chegando todo mundo aqui para nossa festa, para nossa comemoração, porque é com vocês e por causa de vocês que a gente tá aqui nos domingos, não é não, paizão? Sem dúvida, a todos vocês boa tarde, um fim de tarde e um abraço cordial, inclusive para o meu colega Luiz de Queiroz. Acabou de chegar aí, eu vi. Ver, né? Físico também, do mesmo instituto em que eu me formei, muitos anos antes dele. Então, ele, o advogado, tem um povo que faz força pra você estar aqui, viu? Porque te elogia um monte, né, gente? É isso aí. Ó lá o advogado ao vivo também. Que bom, gente. É isso aí. Quero todos vocês com a gente hoje, viu? Todos vocês. Eu acho que uma coisa que é muito gostosa pra mim, né? Fui inspirada com essa ideia. Tô aí tirando uma meia dúzia de domingos aí que não deu pra gente estar junto. É muito gostoso, é muito recompensante estar aqui, né? Porque acho que ao longo do tempo, o que me vem na cabeça que a gente foi fazendo sem querer, sem planejar, mas que foi acontecendo, foi a gente colocar clareza em algumas coisas, né? Porque acho que todo mundo, inclusive eu, a gente tinha um olhar bem sombrio das doenças. E à medida que eu fui aprendendo com vocês, aprendendo com outras fontes, a gente vê que basta olhar diferente. Quando a gente coloca luz nesse lado sombrio, a gente enxerga melhor. Enxergar melhor da clareza, enxergar melhor da leveza, da alegria. E a gente consegue seguir em frente de uma maneira diferente, né? Então eu acho que esse foi o movimento que se formou há quase 2 anos atrás, né? Há 100 lives atrás, e que a gente vem aí aperfeiçoando ao longo do tempo, ou tentando fazer com que isso, a gente vá passando experiências, informações melhores, e daí tá aí o paizão, né? Que vocês sabem que ele sintetiza, ele simplifica coisas complexas, né? E a gente vai tentando fazer aí o nosso melhor para esse períodozinho de 1 hora que a gente tem aos domingos, que já virou sagrado no meu coração. No seu? Também, embora eu não tenha participado das 100 lives, né? Mas estamos solidários. Ah, com certeza, o número é o de menos, né? Enfim, vamos nos chegando aí. Se minha filha mais nova tivesse aqui, ela estaria imitando. Ai, mãe, vamos nos chegando, vê se isso é fala, né? Mas enfim, vamos nos chegando mesmo, porque tem espaço para todo mundo no nosso coração. É isso aí, ó, quanta gente bonita aí dando os parabéns, né? E os parabéns são para todos nós, né? Porque hoje é dia de falar com a estrela que esteve presente em todas as lives. E eu já fiquei sabendo de mais gente que, ó, assistiu pelo menos umas 90 dessas 100. Então é muito bacana, viu? Tá recebendo esse feedback de vocês. E a gente tá aqui. Vocês lembraram de trazer alguma coisa para brindar? Vocês lembraram? Pode ser água, chá, café, cerveja, vinho, champanhe? Pode, se não vai lá, busca que a gente espera. Aí, Marina, eu vi, viu? Eu soube que você assistiu 99 lives, viu? Você é outra, que nem o Jamedeiros. Muito legal. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Vamos lá.
Vamos nos chegando, amei essa. Pois é, Adriana, foi ficando famoso no começo e a minha filha só tirando sarro. Bom, vamos lá fazer um brinde simbólico aqui? Então vamos, com eles? né? Olha aqui, ganhei do paizão aqui para comemorar com vocês, né? Porque esse é um momento especial pra gente e vocês todos estão no nosso coração, tá bom? Então essa vai ser uma live regada a vários brindes. Saúde. Saúde. Gostei. Gostou? Bom, gente, vamos lá então. Começando o nosso tema, que é medicina do futuro. Eu te pergunto, se você pudesse prever o futuro, você ia gostar ou não? Faz de conta que a gente tá dando uma de cartomante aqui para te falar o futuro. Mas não é adivinhação não, viu? É coisa que já vem sendo colocada há anos. E eu só tive o insight de colocar isso no assunto por causa de um vídeo que eu recebi de um médico. Eu recebi, não, tá rodando aí, de um médico que é o Dr. Roberto Zeballos, bem conhecido. Mas esse conhecimento que eu vou falar já vem, ó, de um livro Medicina do Amanhã, muito bom. Um livro A Doença é Outra Coisa, muito diferente do que a gente pensa. A Cura pela Meditação e muitas outras coisas que eu não tenho aqui em casa, tá? Então, eu já sabia disso, só que saber não basta. É importante a gente tomar atitude e o deflagrador da minha atitude foi o vídeo do Dr. Roberto Zeballos, tá bom? Então vamos lá. O resumo do resumo do resumo da medicina do amanhã a gente vai dar hoje de presente para vocês. De presente. E a gente vai pensar em 3 níveis dessa medicina do amanhã, medicina do futuro. Primeiro é como fazer o diagnóstico. Meu pai, semana passada, estava aí com uma crise de tosse, que a gente ficou na dúvida, né? Se era uma crise alérgica, como ele tem algumas, não é? Sendo filho de otorrino, vai ter o quê, né? Sendo pai de otorrino, vai ter o quê, né? Vai ter problema de otorrino, lógico, que nem as minhas filhas, né? Uma crise alérgica ou eu encasquetei se poderia ser Covid. Daqui a um tempo não vai ter essa dúvida, porque você vai botar os seus sintomas num aplicativo e o algoritmo vai te falar o que fazer. Se você vai tomar não sei o que, vai dar o diagnóstico, se você vai tomar não sei o que, ou se você precisa ir para o hospital. Então, na parte do diagnóstico no futuro, os médicos vão ser substituídos. Muitas previsões. Faz sentido para você? Total. Enfim, é assim que a gente tem que pensar, porque o futuro chega todo dia, né? Segunda coisa da medicina do futuro, cirurgias robóticas. Vai ser casaco novo do pai. Olá, quem tá falando, Norman? Casaco novo? Não é novo, não. Você sabe que a gente não combinou, né, Norman? Mas a gente tá quase assim parecido. Tá na mesma vibe, na mesma frequência, né? Então, cirurgias robóticas. Vai ser fácil para os robôs limparem as nossas artérias, as coronárias, por exemplo. Vai ser fácil. Vai ser fácil tirar tumor. Vai ser fácil. E vai ser lindo. Só que... E vai ser preciso. Vai ser preciso, ótimo. Só que, o que acontece? Sempre vai ter problema de saúde que não tem cirurgia para ser feita. E daí a gente entra no terceiro ponto da medicina do futuro, que eu acho fundamental e que, fez assim na minha cabeça, porque daí aí me fez juntar tudo, que é a biologia de crenças. A importância da gente entender a inteligência das nossas células. Então a gente vai falar um pouquinho para vocês aqui, começando pelos neurônios, mas lembrando que todas as células do nosso corpo, inclusive as que a gente quer que funcionem muito bem para o pessoal aqui dessa live, tá? Precisam de uma química específica e que tem muito a ver com o nosso pensamento. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos. Então, a gente já falou numa live aqui em conjunto, né, que os seres mais simples eram as bactérias coco, certo? Certo. E que elas viviam no mar e só tinham uma membraninha
simples, só que por causa dessa membraninha, elas já percebiam o quê? Elas sobreviveram. Elas sobreviveram, percebendo ondas sonoras e ondas eletromagnéticas que chegavam no mar, não era isso? Porque essa membraninha faz da bactéria coco um sistema aberto, né? Um sistema aberto que permite a entrada e saída de substâncias, e essas entradas e saídas regem toda uma química quântica que existe dentro da célula para que ela possa sobreviver, né? Perfeito. Então, dentro lá daquele serzinho mega simples, já tinha uma membrana com sistema aberto. Viu, Luiz Luli Queiroz? Viu? Então, de físico para físico, né? Então, a ideia é, já tinha na simplicidade muita coisa que era necessário. Aí, o que o Bruce Lipton fez de pesquisa que deu um tchan nesse conhecimento? Ele pegou, considerando que a gente tem aí uns 50 trilhões de células, ele pegou uma cultura de células. Vejam a nossa gambiarra de células, tá? Então vamos explicar. Um exemplo de célula: membrana, núcleo, onde está o DNA com genes que a gente carrega, e a nossa membrana cheia de receptores, ó, são todas as chuquinhas de cabelo das minhas filhas que eu achei no banheiro, né? Então, os receptores das membranas distribuídos ao longo de toda a membrana. Não tinha chuquinha suficiente, tá? Então, só para vocês imaginarem isso aqui. O que o Bruce Lipton fez? Tentando mostrar que a genética que a gente carrega não é a parte que determina as nossas doenças, os genes estão aqui, ó, né? No DNA. O que ele fez? Tirou o núcleo das células. O que aconteceu? Nada. A célula vivinha da Silva. Então, em outras células com núcleo, o que ele fez? Calma, que eu preciso arrumar minha gambiarra aqui, tá? O que ele fez? Ele tirou uma parte... Tá dando trabalho. Ele tirou uma parte na membrana das células. Encurtou aqui, tá? Tirou uma parte da membrana das células. Tirou a parte dos receptores. O que aconteceu? Morreu. A célula morreu, né? Então, dessa maneira, ele comprovou que é possível ter vida sem a nossa genética, sem o nosso DNA, mas não é possível ter vida sem a membrana, que faz a interface de percepção do meio ambiente. Então, se aquela bactéria coco lá no mar não tivesse a membrana para perceber agressões, ela provavelmente teria sido extinta mais rapidamente. Uhum. É isso? Falei muita besteira? Não. Nós poderíamos discutir mais sobre o DNA, mas não é o momento sobre isso. Com certeza. Tudo aqui é rapidinho, né? Então, gente, tá dando para entender isso, tá? Então, a questão é que, se tem comprovação que a genética que a gente carrega não é a parte principal determinante das nossas células, não é ela que vai determinar que doenças que a gente vai ter. O zumbido, que vocês sempre me perguntam se é genético, a diabetes, a pressão alta, os tumores, o Alzheimer, o que é que vai determinar? É o que os receptores de membrana percebem como determinante de função das células. Então, dependendo do que chega, a célula vai trabalhar num jeito proteção. Dependendo do que chega, ela vai trabalhar num jeito desenvolvimento. E de um jeito de rejeição. Então, proteção é importante, né? Faz parte do instinto de sobrevivência as células se protegerem. Então, essa é uma função básica. Mas e quando as células estão se protegendo frequentemente dos agressores com os quais a gente convive espontaneamente? Que a gente sempre fala isso, né? O que agride o nosso corpo? Muitas coisas que a gente põe de fora para dentro,
né? De comidas, de bebidas, de metais pesados, de produtos químicos, etc. Muitas coisas da nossa intoxicam que vem de fora para dentro. E o que intoxica também são as emoções, né? Então toda a química que é gerada pelas emoções. E aí, na biologia da crença, a gente tem o quê? Crenças são pensamentos. Pensamentos são ondas eletromagnéticas, tá? E que transportam informação. E interagem continuamente com tudo aquilo que é a matéria que ela encontra pelo caminho. Tá? Inclusive dentro da célula. E isso é um sistema extremamente complexo porque vai para o mundo nanométrico, onde o conhecimento nosso se assenta muito, muito na mecânica quântica e na química quântica, que são extremamente complexas. Não? Certo, mas a ideia para a gente deixar, então, como um fio condutor de raciocínio, né, que dentro da biologia da crença, crença é pensamento, pensamento é onda, onda tem influência. Como que as ondas podem estar influenciando os neurônios? Para daí a gente sair dos neurônios e lembrar que tem todo um sistema corporal que vai levar mensagens dos neurônios para o restante das células. Bom, esse é outro sistema em que o cérebro trabalha com um feixe de ondas eletromagnéticas que representam os nossos pensamentos, que variam de 4 Hz a 140 Hz. Então, nesse espectro de frequências, nós temos inúmeros tipos de pensamentos. Aqueles que nós consideramos positivos e aqueles que nós consideramos negativos, né? Todos eles têm uma influência no nosso comportamento bastante grande, porque eles são responsáveis pela produção dos neurotransmissores, eles são responsáveis pela produção dos nossos hormônios, e todos os hormônios e neurotransmissores ditam o nosso comportamento. Não? Então, essa influência nós poderíamos até dizer que nós vivemos num mar de ondas, né? Estamos cercados de ondas de todo tipo. E realmente essas ondas, elas agem e atuam sobre a matéria de diferentes maneiras, não? Produzindo então resultados diferentes. Inclusive aquelas que representam crenças. Porque crença é um pensamento, a crença é expressa por meio de um pensamento também, não? E as crenças, elas sempre existiram, vão existir, algumas sobrevivem e até mesmo geraram grandes teorias científicas, como comprovadas. Tá? Outras são eliminadas ao longo do tempo. Mas a gente precisa lembrar que a medicina, antes de atingir o estágio atual, vivia da crença. E a crença continua existindo. Então, é viável que nós tenhamos ainda uma medicina de crença? Sim. Sim. E produzindo muitos efeitos mentais, psicológicos, né? que geram, de certo modo, os nossos comportamentos. Então, se a gente fosse simplificar, como você diria que as nossas células, né, com essa inteligência que elas têm na membrana, vão funcionar se a pessoa está frequentemente numa vibração de medo, de mágoa, de raiva? O que você acha que pode quimicamente acontecer que determine o funcionamento das células? Todas as células nossas têm um sistema de defesa. Elas têm uma parte delas que se preocupam fundamentalmente com a defesa, mas elas têm um limite de atuação. Então, quando nós colocamos dentro das nossas células muito mais desequilíbrios energéticos, não? Elementos que provocam desequilíbrios energéticos, não tem sistema de recuperação que consiga recuperar tudo. Né? E daí nós temos as doenças que geram as nossas doenças. Né? Então, e nesse vídeo que o Dr. Zé Balos foi transmitido aí pela internet, uma coisa que me chamou a atenção no discurso dele foi quando ele estava explicando essa questão da biologia das crenças nas palavras dele, e ele falou assim, quanta gente culpa o colesterol pelas mortes, né? E ele falou assim, eu não sei se o que mais mata é o colesterol ou é a raiva da pessoa.
né? Olha o insight de um médico da altura dele, que foi, né, já era famoso na pandemia e foi, né, foi super reconhecido aí como inovador, com toda a controvérsia que tinha sobre o corticoide no uso da Covid. Enfim, alguém que tem muito conhecimento, né? Deu a cara para bater, bateram muito e hoje estão reconhecendo o valor da fala dele. Então, com essa questão, a gente vê o quanto é importante um médico dessa natureza tá colocando a importância dos sentimentos para a geração das doenças. Então a gente está aqui para mudar a ideia de vocês que ninguém, como diz o Dr. Lair Ribeiro, que é outro médico com muito conhecimento, ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Isso é muito profundo, tá? Porque a gente sempre foi do jeito que a gente achou que era, pertencendo à nossa família e tendo as doenças que a família tem, né? Então, ninguém hoje está condenado a seguir o mesmo caminho se o caminho não foi bom. É importante que a gente tenha esse empoderamento de interferir, de saber, né? De saber e de poder interferir nas doenças que a gente carrega geneticamente. E isso com o gerenciamento da epigenética, com estilo de vida, com boa alimentação, com atividade física e com pensamentos favoráveis para toda essa química acontecer de uma maneira bacana e para que as suas células possam trabalhar na vibe do desenvolvimento. E não só na vibe da proteção contra coisas ruins que estão acontecendo o tempo inteiro, tá? Então, isso tem influência. E é essa a virada de chave que a gente precisa. Bom, tudo isso que a gente está falando, acho que todo mundo conhece aqueles estudos com plantas ou com água mostrando a influência da vibração dos pensamentos bons, né, da coisa gostosa, do fluxo de alegria, de felicidade, e das plantas e da água se comportando perante os fluxos de raiva, de tristeza, de ódio, etc. Tem a ver uma coisa com a outra? As plantas também são seres vivos, formados de células que têm o mesmo princípio vital, não? As células acabam, por diferentes pressões de meio ambiente, tomando caminhos diferentes. Mas no fundo, são células que têm os componentes básicos que geram na vida, né? E esses componentes, como eu disse, têm uma capacidade de recuperação, mas uma capacidade de recuperação limitada. Então, sofre influência do meio ambiente externo? Muita influência, né? Pois é. E daí eu vou citar um exemplo que eu contei para o meu pai de um paciente que eu atendi essa semana. Ele é médico, pensa em alguém que é chefe, altíssimo, ele tinha quase 2 metros, chegou no consultório, né, e contou a história dele, que ele fez 70 anos em fevereiro, e logo depois o zumbido começou. Então ele procurou ajuda médica, ele foi orientado para diminuir bebida, cigarro e café, que ele fazia um certo abuso, né? E não tinha melhorado e ele veio me procurar agora, né? Bom, aí eu tava explicando as coisas do diagnóstico dele, tal. Aí, num certo momento, ele virou pra mim e falou assim: doutora, eu quero que esse zumbido suma porque eu tive que diminuir a bebida, eu tive que diminuir o meu café, eu tive que parar de fumar, né? Então, desses 2 meses aí, eu tô sem fazer nada do que eu gosto, né? E eu quero que ele suma para eu poder voltar, a consumir. Só que a gente tinha conversado que ele sempre teve uma ressaca daquelas com bebida alcoólica, sempre. Tanto é que tem uma gastrite de difícil controle. Mas, a partir do momento que o zumbido apareceu, que foi só agora 2 meses, o zumbido passou a fazer parte da ressaca dele. Então, além de tudo que já era ruim, o zumbidaço o dia seguinte inteiro, né? Mas teve um efeito benéfico, fez ele parar de ter o vício. Enfim. Mas aí o que acontece? Ele quer acabar com o zumbido e falando assim pra mim: doutora, você sabe, né? Porque mudar hábito é muito difícil. Então eu quero que ele suma.
Aí o meu coração ficou apertado, porque ele era o chefe do chefe do chefe, né? Eu entendi o pensamento, mas é que o meu já mudou tanto que eu fiquei pensando assim, por uma fração de segundos, eu fico quieta ou eu falo, né? E daí me veio o pensamento, eu já tinha visto o vídeo, eu pensei assim, por que eu vou deixar as minhas células ruins? Vou guardar isso aqui pra mim não. Aí eu virei pra ele e falei, lógico, com educação, né? Eu falei assim, ai doutor, sabe que eu aprendi tanto com os pacientes com zumbido, que vêm me procurar com tanta dor, né? Da presença dele, que se eu voltasse atrás eu reformulava toda a medicina que eu aprendi. Porque eu aprendi agora com os pacientes a respeitar os gritos de dor que o nosso corpo dá. Eu falei. Meu coração fez assim. Ele olhou para baixo. Fez-se um silêncio na sala. Pensei, bom, sei lá, seja o que Deus quiser, né? Aí ele virou para mim e falou assim, entendi, doutora, você tá certa. É muito inteligente da sua parte. Eu entendi. Eu nem acho que é inteligência. Eu acho que é puro bom senso. Isso eu tenho de sobra, né? Então, só para vocês entenderem o que é a crença de um médico, né? O chefe do chefe do chefe do chefe, né? Ali fala assim, eu preciso acabar com esse zumbido porque eu quero voltar àquilo que me faz mal, né? Enfim, é cada um de um jeito, mas como eu já tô na biologia da crença, não é de hoje, a gente precisa adaptar as crenças, porque nessa vida sobrevive melhor quem é mais adaptável, não é? Sem dúvida. Né? Senão não teria havido evolução. Enfim. Bom, e aí, sensacional, né? Sensacional porque não foi com você, viu, ali, o estresse que eu passei, né? Mas enfim. Bom, de qualquer jeito, se a gente pensar nessa tríade da medicina do futuro, algoritmos fazendo o diagnóstico de tudo, né? Vocês não vão precisar de médico para saber o que vocês têm do zumbido, vocês não vão precisar. Cirurgia, para quem precisar de cirurgia robótica. Agora, o resto, biologia da crença, mudança de pensamento faz diferença. E aí, adivinha o que o grupo de apoio vem fazendo há 100 lives? Eu sou médica aqui? Sou não. Eu sou coordenadora de grupo de apoio. A gente vai o tempo inteiro mudando o pensamento de vocês. O tempo inteiro remando contra a maré. Quando eu acho que tá todo mundo numa sintonia melhor, chegam os novatos, porque faz parte do movimento de crescimento, e começa tudo de novo. E é assim que a gente segue. É assim que a gente segue. Fazendo o nosso trabalho, plantando pensamentos e crenças muito mais benignas, né? Para vocês, para gerar leveza aqui, enquanto vocês procuram tratamento de zumbido, enquanto vocês seguem o caminho que cada um tem para seguir. Então, o grupo de apoio dá de presente para vocês isso, mudança de pensamento, todos os domingos. Hoje é só o domingo onde isso tá caindo a ficha, né? E a gente vai comemorar de novo, não vai? Que susto! Não. Quase caiu aqui, quase caiu. Tomara que a live demore bastante. Saúde. Ah, senão a gente enche o copo. E agora, gente, como combinado, a gente vai conhecer a nova estrela. Essa constelação que tá aqui, que eu chamei. Vamos ver, que eu tô curiosa para saber quem que é. Deixa eu ver que não foi aqui. Deixa eu fazer com duas mãos. Quem que é aqui? Quem que é o Jamedeiro? Jamedeiros? O que Deve ter um simbolinho aí que tá, a sua câmera tá virada para sua frente, não para você.
Ah, tá. Como é que eu faço aqui agora? Vira, Acho que é só clicar Peraí. nela. Deve ter uma setinha. No meu tem uma setinha para um lado, uma setinha para o outro. Ah, tá. Agora eu vi. Aê! Oi, oi. Bem-vindo! Bem-vindo! Tudo bom? Gente, Tudo bom, esse é o doutora? nosso seguidor Já Medeiros, que a gente tinha comentado, que estava invicto. E eu combinei com ele que se ele tivesse Isso. invicto até a 100, eu ia convidá-lo de estrela. Bem-vinda, é Exatamente. isso aí, ó. Todo mundo Muito te obrigado, dando as doutora. boas-vindas. Já Medeiros é José Antônio? José? Apareceu. José Antônio José Medeiros. Antônio. Como que as pessoas Isso. costumam te chamar? Ah, José Antônio, Zé, qualquer jeito. Tá bom, então, qualquer jeito. Então tá bom, José Antônio, vamos lá. E Então, aí, você quer falar alguma coisa? não estou ouvindo primeiro. Então tá Deixa bom. eu ver. Me conta, querido, o que fez você participar de 99 100 lives com a gente? O que te motivou? O que você ganha com isso? Conta pra gente que eu tô mega curiosa. o que me motivou mais foi aprender. Cada vez que eu participava, eu aprendia. Toda vez eu aprendo alguma coisa. Então, eu fiquei viciado em aprender sobre o zumbido. Você é dos nossos. Que vice Exatamente. maravilhoso, viu? Eu, Como? Seria ótimo que todos tivessem esse vício. Ah, tá. eu Realmente foi isso. Queria aprender. Queria aprender e com a participação das pessoas, né? Que traz né, os problemas. Isso é muito interessante. Enriquece muito isso daí. Que É muito, bom, muito José bacana. Antônio. É, Eu nunca me falei, eu nunca me chamei de viciada em aprender, mas eu viro e mexo, eu falo que eu tenho fome e sede de conhecimento, né? Sempre é muito bom a gente receber informações que a gente não sabia, né? a gente percebe isso daí, porque você é super. E o seu Vladimir também, né? São duas enciclopédias aí na área. Ele eu não sou Muito não, viu? bacana. É, Temos Mas muito que aprender ainda. A cada dia é bom, é um aprendizado novo. exato. Exatamente, é verdade, isso é verdade. Ninguém sabe tudo, né? Sem dúvida. Ninguém sabe tudo, a gente no é verdade. máximo sabe um pouco mais do que sabia no passado, né? Exatamente, exatamente. Mas que Isso bom. mesmo, isso mesmo. Me conta uma E coisa. Fala. essa explicação que você deu agora, nossa, incrível, muito excelente. Incrível Ah, da medicina essa do explanação futuro? aí. Da medicina, exatamente. Que bom. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Tomara, assim como o vídeo dos ebalos serviu para mim de gatilho, né? Para eu Uhum, organizar o que eu já sabia e colocar para vocês, tomara que a live de sim, hoje funcione como gatilho para vocês mudarem aí algumas coisas por causa da importância que tem essa geração de pensamentos e sentimentos dentro da gente, né? E eu acho que a nossa, é gente tem que verdade. sair daqui com uma coisa prática, né? Que é como a gente pode fazer para mudar os pensamentos recorrentes que fazem com que a nossa química para membrana, né? Ó, meu fio de Exato, telefone aqui, né? Enfim, que a nossa química fique sempre ou na maior parte do tempo, fique favorável ao funcionamento das nossas exato, células. Porque como a gente exato, quer, como a gente imagina querer que as nossas células queridas do ouvido funcionem bem, se o que elas estão recebendo é deletério para elas, a conta não fecha, gente, a conta não fecha, né? exato, Então não adianta exatamente. eu querer ficar bem se os meus hábitos de saúde e se os meus pensamentos são desfavoráveis ao meu corpo. A conta simplesmente não fecha, né? Exatamente. Agora, os pensamentos é uma coisa que tem que estar sempre vigiando, né? Sempre ali, de antena ligada para não escapar, né? Para E não me sair do conta um controle. pouquinho, como é que você vê os seus pensamentos e o seu zumbido? Você vê alguma influência neles? Entre eles, aliás. Não, uhum.
Não, agora já está super tranquilo. Agora já está bem tranquilo. Agora, no começo, antes de chegar aí, foi difícil. Durante uns 3, 4 meses, não foi fácil, não. A falta de conhecimento é o problema. Quando a gente não conhece o que tá enfrentando, é muito difícil. E Aí você começa a pensar um monte de coisa. há quanto tempo atrás foi esse seu começo com o zumbido? Abril de 2018. Tá. Abril de Ok, 2018. então 4 anos, tá. Então, Exato. é excelente. Quando a gente não conhece, a gente Ah, entra no inevitável medo do desconhecido. Uhum. E é. como é que as E, nossas células vão trabalhar no medo do desconhecido? exato. Elas vão trabalhar diferente, num desbalanço, qual que era a palavra? Num Desequilíbrio. desequilíbrio, Desequilíbrio. né? Eu- Então, eu- não, pode falar. Então, a ideia é que o medo do desconhecido faz parte da humanidade toda, né? E por isso que é importante a gente conhecer. E tem várias formas de conhecer, né? É que, infelizmente, para o zumbido, a gente esbarra no conhecimento médico limitado e a gente esbarra no conhecimento do Google para lá de negativo. Então, é este detalhe, esta peculiaridade do zumbido que faz com que as fontes mais naturais de conhecimento às vezes coloquem a pessoa mais para baixo, mais na sintonia do medo, do não tem cura, e agora como é que eu vou ver com isso? E toda uma montanha de pensamentos que vão deixando outras células doentes, né? E não é à toa que pacientes com zumbido, muito sofridos, têm o quê? Conjunto de sintomas. Às vezes nem é só o zumbido. É o zumbido, é gastrite, é ataque cardíaco, é um monte de coisa ao mesmo tempo acontecendo por causa de uma vibração, né? Uma química de uma vibração para lá de problemática, né? E me Eu, contam. eu tive, eu tive, eu tive depressão junto com o zumbido. Então, vamos lá. Depressão. Ótimo você ter comentado isso. Hoje a gente não vai atrás de diagnóstico, porque eu imagino que alguém que Sim. assistiu todas as lives sabe muito, né? Mas vamos aplicar para essa coisa da biologia de crenças, né? Lembra, então você teve o zumbido e você ficou deprimido. Quais foram os seus pensamentos na época? Quais foram as suas crenças em relação ao zumbido que te levaram para a depressão? Eu achava que o zumbido podia aumentar a intensidade, que eu ia poder perder a audição, ter a audição danificada, tudo isso. Tudo isso. Perfeito. E o seu piorou de intensidade ao longo do tempo? Não, ele melhorou. Que Ele, excelente. exatamente, melhorou. E eu, Graças à doutora Márcia. você está muito bem acompanhado, eu sei. Exato. Fico contente. E daí, essa questão, a sua outra crença que o zumbido poderia levar à surdez, é muito comum, José Antônio. E por isso eu vou aproveitar e dar uma decepada nela aqui para todo mundo que está assistindo e ainda vai nos assistir, né? Zumbido pode ser o volume que for dentro da orelha ou da cabeça de vocês. Ele não tem poder, ele não tem poder para fazer a audição cair. Ele não tem poder. E muitas das vezes a crença vem porque as pessoas já sabem ou que barulhos externos podem matar as células auditivas, e daí fala, bom, tem um barulhão dentro de mim agora, né? Então vai matar minhas células auditivas. Nananina, né? Ou então elas ficam com o medo por causa do vínculo entre perda auditiva e zumbido, elas ficam com medo que o zumbido cause a perda, que é essa ideia que é fraca, não tem vínculo. O vínculo aliás, tem vínculo, só que é na direção oposta. A perda auditiva é o que representa a morte das células, ela já aconteceu, e ela traz o zumbido como tentativa de compensação, como ritmo acelerado, tentativa de compensação
daquela perda das outras células. Faz sentido o corpo tentar compensar, não faz? Faz. Porque a tendência é sempre voltar ao equilíbrio. Mas nem sempre isso é possível, né? Perfeito, perfeito. Então, de qualquer jeito, eu aprendi a ver o zumbido não como o agressor. Ele é um chato de galocha, não tenho a menor dúvida. Mas quem agrediu é quem lá atrás matou as células. E é este agressor que a gente precisa ir atrás, né? Então, quando um paciente, ou esse paciente, esse médico falou assim, eu quero que ele suma, porque eu quero voltar aos meus agressores, a conta não fecha. Realmente, não fecha, a conta não fecha. Isso não é medicina. Isso não é medicina, né? Então, enfim, de qualquer jeito, vamos pegar... a gente pegou o gancho dos seus pensamentos que te levaram à depressão, né? Sim, sim, exatamente. E hoje você acha que está livre desses pensamentos ou ainda tem alguma pulguinha aí atrás da sua orelha que te deixa aí com medo do futuro com o zumbido? Totalmente livre. Isso aqui agora já está, conta fechada já. Que bom, José Antônio. E me Ele também conta. baixou. Quando eu fui a primeira vez aí, eu estava com 8. Na escala, minha escala era 8, né? Tá bem forte. Hoje eu já nem esqueço, tem dia que eu nem lembro dele. Percebo ele às vezes, mas nem Que faço conta. bom, que bom. Para um 8 cair assim é uma conquista. Sim, Vamos sim, celebrar, sim. José Antônio, vamos Vamos, celebrar. A gente vamos bebe por sim. você. Você não tá com nada para beber aí, não? Um copinho de Não, tem água. sim, Pega tem aí, sim. ué. Pega aí, vem Peraí. celebrar. Chama a esposa aí. Que bom. De 8 para quase Aí, nada, muito importante. E assistindo o grupo de apoio. E, ó, ele passa com uma médica muito bem formada, né? Então, eu acho que é um bom exemplo, né, para a gente entender que tratamento junto com o grupo de apoio. O grupo de apoio não está aqui para substituir o tratamento de ninguém, sim, né? Existem claro. ótimos médicos aí, ótimos médicos, né? Embora eles sejam poucos, são ótimos. E a ideia é a gente estar aqui dando um suporte em paralelo com o tratamento. Muito bom, fiquei bem contente, fiquei bem contente. Ah, Jaci Eu passei, Aparecida aí. Oi, querida, tudo bem? ah, eu passei em 2 lugares antes de chegar até aí, e os 2 lugares eles nem sabem sobre, pelo menos em 2018, né? Eles nem tocavam em alguma coisa assim, tipo, olha, tem um tratamento, nada. E aí, um médico de Peruíbe, porque os meus pais moravam em Peruíbe nessa época, um otorrino de Peruíbe é que passou o seu telefone, mas nem passou o nome do instituto, Entendi, passou só o telefone. entendi. É, Que bom. é. E isso é Mas uma coisa que a mas eu gente... demorei uns 3 ou 4 meses para chegar até aí. E É, aí é que foi duro. mas isso é o que eu falo, né? Tudo tem o seu tempo, né? E a gente tem que Sim, respeitar o processo, né? Mas exato. eu vejo alguns pacientes me contando coisas parecidas com o que você está falando, né? Às vezes está com zumbido, ou está deixando ele para lá, ou até já está sofrendo, e vem alguém e dá o direcionamento. Vai, procura o Sim, fulano, a ciclana, a beltrana e etc, né? Então, isso é uma coisa muito boa do círculo social, né? Da gente colocar a situação e receber orientação, né? Eu acho uns direcionamentos. Eu fico contente que você tenha caído na mão de uma ótima médica. Vamos, o Zé Antônio, vamos junto com a gente oi. aqui responder umas perguntas? O que você acha? Vamos, Olha aí, ó. vamos sim. Você é estrela mor hoje aqui, ó. Estrela mor. Vamos na nossa live de Obrigado. comemoração. Vamos aqui, ó. Quem tá falando aqui? A Oliveira Mila. Faz uma semana que começou o zumbido depois de uma crise de ansiedade. Esse Insta tá sendo uma luz para mim. Ô, lindona, que delícia! José Antônio de Oliveira, exerça seu papel de estrela. O que você tem para falar para ela? Faz uma semana que começou o zumbido depois de uma crise de ansiedade. Então.
Então, vai ter que ver, ela vai ter que ver essa ansiedade, né? Tratar essa ansiedade. Pode ser que até pare, que o zumbido até pare, a hora que ela tratar a ansiedade. É isso. Né? É isso. Tá vendo Pode como ser. você sabe a regra de comportamento? Exato. É isso aí. Aprendi aí, ó. Gente, Aprendi com vocês aí. mas quem que não ficou ansioso nessa pandemia? Motivos não faltaram, Sim, né? Quem que não ficou sim, é ansioso verdade. nessa pandemia, né? Então, Isso é se, verdade. se você teve, a Guamila, uma crise agora, saiu no lucro, né? Mas, enfim, Exatamente. a nossa estrela tá certíssima. Eu fico contente que você goste do Insta. Você é bem-vinda em todas as lives e veja o conhecimento acumulado de quem assiste lives, né? Porque é isso que o Zé Antônio está aqui mostrando para você. Vamos lá, ver o que mais. Preciso entender a relação entre perda auditiva e zumbido. Ah, que eu acabei de falar, né? Só percebi o chiado depois da audiometria e uso dos aparelhos. É bem desanimador, né? Perceber depois da audiometria me dá a sensação que você teve um efeito colateral da audiometria. E eu suponho que não tenha sido esse o caso, tá? Agora, se você fez a audiometria e soube que você tinha uma perda e você não sabia ou caiu a ficha, de fato, pode ter sido um evento gerador do zumbido, né? Saber da perda, prestar mais atenção, às vezes reconhecer um zumbido que já estava lá e era ignorado, né? Pode ser. E uso dos aparelhos, é bem desanimador. Aí eu não sei te dizer, porque aparelhos são otimamente indicados e bem regulados para perda auditiva e ou zumbido. Não deveria ser desanimador, não, viu, moça Fátima? Deixa eu pegar aqui na sua jugular com carinho, porque olha a vibração que você, olha a crença que você está mostrando aqui para gente, que não vai deixar as suas células na vibe da recuperação. Vai não, moça. Então, com todo carinho, venha fazer parte aqui dessa sintonia, celebre a possibilidade de usar um aparelho que ajude a regular sua via auditiva e sua via cerebral, para que você possa melhorar dos dois sintomas. Mas isso é tempo, tá? Isso é tempo. Então fica aí com o nosso desejo de recuperação para você. Essa é a pior parte de quem tem zumbido. Eu passei por 8 médicos, né? Até que o grupo que acabou me ajudando. Adriana, eu te entendo. Dureza, né? Você tem um problema, procurar o médico e, né? É dureza mesmo, tá? A gente acolhe aqui o seu sofrimento, porque infelizmente isso ainda é a maioria. Mas você sabe que todo mundo do Instituto, a Marcinha, a Jaci, que está aqui com a gente na live, a gente é que nem formiguinha que não para. A gente sempre está tentando mudar a realidade das pessoas, né? Aos poucos, a gente vai fazendo a nossa parte. Tem a Cindy médico, que passou com a gente em algum dos cursos que a gente dá desde 1999. Assim, só que para incorporar zumbido na vida deles, não é fácil. Não é fácil. E daí eu entendo essa parte, tá? Eu entendo essa parte. Então, uma coisa de cada vez. Mas a gente acolhe aqui o sofrimento de todo mundo que não foi bem orientado. Tani, sou seu fã. Obrigado por trazer um pouquinho de esperança para a gente todos os domingos. Arthur Parreira Silva, que gostoso! Obrigada, muito obrigada. Fiquei ansiosa depois da pandemia. Ô, Jamedeiros, Jamedeiros já virou nome para mim, tanto que eu te chamei de Jamedeiros. Ô, José Antônio, você Oi. ficou muito estressado no começo da pandemia? Não, até que eu fiquei tranquilo. Eu ficava preocupado, assim, de não pegar, de não contrair o Covid, mas eu fiquei tranquilo, né? É que também eu já estou aposentado, né? Então não precisava trabalhar. Também tem essa, né? Perfeito, perfeito. Você sabe Mas eu que fiquei tranquilo. eu fiquei bem estressada no começo, também muito menos, né, com a Covid. Fiquei muito estressada com quanto tempo que eu teria que ficar sem trabalhar e um baita do Sim, medo
de não poder manter a minha equipe de trabalho, manter Sim, financeiramente a minha equipe. Acho que foi a minha claro, maior preocupação, juro, né? E daí, com no tempo que certeza. eu fiquei de lockdown, José Antônio, eu eu li, eu fiz curso, como falar melhor, como escrever melhor, como melhorar o marketing. Eu fiz um monte de curso que não era de Uhum. medicina, para quando eu voltasse, eu pudesse dar uma alavancada e garantir o sustento de toda a nossa equipe. Juro. Foi Sim, isso que eu fiz no lockdown. Então, eu estressei bastante, né? Mas, graças a Deus, não tive zumbido nessa fase. Enfim. ainda bem. E eu falei isso Imagino. porque a Lívia falou que ela ficou ansiosa depois da pandemia. Ó, eu também. Tô viciada nessas lives. Lilica25, que fofa, que fofa. As lives são viciantes mesmo. Que bonitinha, Celibela. Vamos lá, quem mais aqui? Impressionante. Quando eu tô fazendo algo que gosto, ou em companhia de pessoas agradáveis, eu nem lembro do zumbido. Janete, maravilhosa essa sua fala. Eu não sei se você estava aqui no comecinho que eu falei, vamos brindar, porque na vibe da felicidade, o zumbido, a misofonia e a hiperacusia não tem o mesmo espaço. Não tem. É disputa de espaço dentro da gente, né? A hora que você vibra, que você irradia, tem tanta coisa que fica piquititica, né? Agora, se você baixa a sua guarda, o medo toma conta, a raiva toma conta, aquelas decepções, aquelas mágoas que você nunca superou, tomam conta, aí pronto. Toda essa mudança de química fala com as suas células. Todos os receptores vão vibrar nessa sintonia. E aí se enche de sintomas, né? Enfim, é muito importante estar com boas companhias, pessoas que te fazem bem e você estar na sintonia de bons pensamentos. José Antônio, você tem pessoas que te fazem bem aí ao seu redor? Tenho, tenho. Minha esposa, tem sim, Como é o nome dela? tem sim. Cláudia. A Cláudia. Ela tá aí perto? Ô, Cláudia, Cláudia, Cláudia. Pera, deixa eu abrir a porta aqui, Tá peraí. bom, tá bom. Perdi 96, 94 decibéis em cada orelha, desanimador Cláudia. saber disso aos 57. Vou me atender mais, pode deixar, atentar. Ah, não. Fátima, moça, não se lamente. Já perdeu? Já perdeu. Agora vamos para frente. Na vibe da lamentação, ninguém segue, só fica parado, né? Posso ter prejuízo na vida social por causa do zumbido? José Antônio, o que você acha, que você acha que a Lilica pode ouvir de você aqui com essa pergunta? Posso ter prejuízo na vida social por causa do zumbido? Você teve prejuízo na vida social? Eu não tive. Eu não tive. Perfeito, que Eu não bom. tive. Agora, eu não sei se, mas eu acho que pode haver prejuízo, dependendo de como a pessoa enfrentar isso, né? Perfeito. Então, veja, perfeito, excelente sua resposta. Vou só especificar um pouquinho mais. Quando você pensa em vida social com barulho, de fato, alguns zumbidos pioram com barulho, Lilica. E daí, de fato, você pode, se você gosta das baladas, das festas, né, dos barzinhos, você pode ter esse prejuízo, tá? Não só porque o zumbido reage mal, como porque a audição reage mal, tá? Se você fala do social, porque de repente você gosta de receber amigos em casa ou ir na casa de amigos e o social representa para você determinadas comidas e bebidas que não fazem tão parte da sua semana, sim, você pode ter uma piora se o seu ouvido for sensível a comidas e bebidas, tá? Mas fora isso, né? A ideia é a gente manter o social, porque ele é muito importante. E se for o agressor for o ruído, você se proteger, um protetor de ouvido mesmo, saindo do ambiente a cada 1 hora, 10 minutos a cada 1 hora, você sai, depois você volta.
1 hora, você sai, 10 minutos depois você volta. E na questão, se for alimentação, sempre prestar atenção. Uso com moderação pode ajudar o seu ouvido a se recuperar, né? Então aí eu vou puxar para o caso do médico de novo, quando ele estava falando lá que ele gosta de beber, apesar dele sempre ter tido ressacas homéricas, né? Então, para muita gente que fala que o zumbido piora com bebida alcoólica, é uma questão de dose. Não é assim, eu estou no primeiro copo de vinho, de champanhe ou de cerveja, na primeira cerveja e já meu zumbido já está apitando. Não costuma ser assim. Costuma ser dose. É a mesma coisa com café. Não costuma ser, ó, estou no primeira xícara de café, já estou com zumbido. Costuma ser dose. Aliás, faz sentido, né? Que o corpo reaja gradativamente, não é isso? Claro. Porque Sempre. você sempre fala que nada dá saltos, não é isso? É sempre aquilo que a gente já disse, é uma curva S. Então, a base do S, às vezes, é muito lenta, né? Então, o que a gente chama de período de latência do evento. Olha, a Anne Samelo está falando. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, tudo bom, doutora? Tudo. Fica aí do lado que daqui a pouco você vai ser protagonista, tá bom? Live com 4 pessoas aqui é top. Olha aqui o que a Anne Samelo está expondo. Vou ler, hein? Eu sempre me lembro da doutora pegando na minha mão e dizendo: eu te liberto desse zumbido. Foi sensacional a nossa última consulta. Quando eu desanimo, já passa. Foi libertador. Anne, gratidão por estar colocando isso. Porque o que eu fiz ali? Atuei na sua biologia de crenças, tá? Foi exatamente isso. E eu peguei na sua mão para a firmeza do movimento, tá? Eu precisava que você me ouvisse, me sentisse para acreditar em mim. Porque eu fiquei com receio que se eu só falasse, como eu falo aqui, que fossem palavras ao vento, tá? Então eu te agradeço porque você e mais meia dúzia de pessoas acabam mudando o meu jeito convencional de ser médica. É a hora que eu falo, é agora ou nunca. E eu faço coisas de firmeza que muitas vezes eu não preciso fazer para os outros. Então, querida, é isso. Porque isso que a Anne está expondo, gente, vou aproveitar e pegar o gancho para todo mundo que, como ela, se sentia refém do zumbido. O zumbido manda em mim. É como se ela fosse uma vítima de sequestro, tá? Zero de empoderamento. Zero, tá? E o zumbido, gente, não tem esse poder todo. Não tem. Então, quando a pessoa tem a vibe de ser vítima, ela está presa no cativeiro. Ela está exatamente presa. E foi necessário uma intervenção, porque essa consulta que a Anne está falando foi a terceira, né? E apesar dos números do zumbido diminuírem, com 3 medições de zumbido, as 3 foram mostrando o zumbido diminuindo, essa querida estava tão refém do zumbido na terceira consulta como na primeira. Então eu fico muito contente que, atuando na sua biologia de crenças, dona Anne Samelo, eu tenha conseguido mais resultado do que o meu jeito médico convencional de ser e de falar. Tá bom? Então, um puxãozinho de orelha com categoria, com amor no coração e com muita gratidão, porque eu já tinha gostado também da consulta, tá? E muita gratidão por você estar se expondo aqui e fazendo com que outras pessoas tenham a chance de se libertar da condição de refém de algo que não tem um pingo de poder para ser sequestrador. Porque as pessoas têm escalas de valores diferentes.
Então, a grande questão é mudar essa escala de valores. E isso depende muito da maneira como as pessoas são influenciadas, né? Então, elas são suscetíveis de influências positivas? Sim. Essas influências positivas mudam as escalas de valores? Mudam a escala de valores. E isso é importante, né? Beleza. E a gente está falando aqui dessa aqui, agora chorei. Muito obrigada. Não sei como agradecer. Foram muitos anos de aprisionamento. Que lindo. Que lindo. José Antônio, o que você achou disso? Cláudia, o que você achou disso? Achei incrível, né? Ela, com a sua mudança de tática, reverteu todo o processo, né? Bacana. Sei lá, não sei se reverteu ou não, mas é isso. Agora chorei. Chorou, isso é choro de libertação. Nem todo choro é ruim, Sim. Né? Mas é você, hoje a Anne, aqui em público, ela ficou sabendo do meu lado, porque lá na consulta ela não ficou sabendo do meu lado. Né? Hoje eu estou expondo o que passou dentro de mim para eu chegar nesse ponto com ela. É agora ou nunca. Né? Foi exatamente esse negócio. Eu falei, preciso fazer alguma coisa diferente para uma mulher que nitidamente estava melhorando do zumbido. E a crença dela não permitia perceber essa melhora do zumbido. A crença, tá? Então foi uma cortada, uma libertação aí da crença, né? Muito bom. Nossa, tocou profundamente agora. Lilica, que bom. A doutora foi muito mais que uma médica, a doutora me salvou. Oh, linda. Bom, ô Cláudia, aonde que vai ser o seu papel mais importante nessa live? Sabe que além da gente comemorar 100 lives, eu estar aqui com meu paizão querido, né? Hoje, 22 de maio, é dia do abraço, não é? Dia do abraço. Eu nem sabia, viu? Chegou aqui desavisado. Chegou desavisado. Só que a gente ainda vai dar um jeitinho de linkar o abraço com o nosso assunto, né? Porque abraçar, o que eu fiz com a Anne, pegando na mão, e depois eu abracei a Anne, né? Abraçar é um negócio que libera, é um ato que libera ocitocina, que é o hormônio do prazer. E quando a gente também tá na vibe do prazer, a gente fica muito menos doente. E a Lê, a Santa da Lê, que cuida desse feed aqui pra gente, que é outra que merece muito ser abraçada, postou hoje um vídeo maravilhoso de uma pesquisa com abraço, né? Porque quando as pessoas se abraçam, assim, elas abraçam assim, ó, 2 a 3 segundos. E isso não dá tempo para o abraço ser um remédio. Então, abraços com perto de 20 segundos iniciam essa produção de ocitocina. E a gente não ficou falando aqui o tempo inteiro da química que chega para os receptores das células? Ou seja, abraçar é um santo remédio. Pode ser um santo remédio. Ao invés da gente só procurar medicamento, da gente só procurar coisas sofisticadas, a gente precisa ter os nossos pensamentos em dia, vigiar os pensamentos, né? A gente precisa ter esse olho de que pode ser que a gente não esteja pensando de uma maneira favorável para a gente. E daí a gente vai ficando doente. A gente pensa favorável e a gente fica saudável, né? Então, Cláudia e José Antônio, e eu e meu pai, vamos aqui protagonizar abraços daqueles de produzir ocitocina. E eu recomendo que todo mundo que esteja assistindo agora a gente, esse finalzinho de live, abrace quem está perto. E se tiver sozinho, vai fazer o quê? Sentir o abraço. Vai se abraçar. Porque quem está sozinho, agora, nesse momento, né? É quem mais precisa ser
abraçado por si mesmo. Topam? Sim, Vocês claro. dois aí vão se abraçar. Eu vou abraçar meu pai, mas eu vou pedir para ele ficar de pé comigo, que eu quero abraçar. Vamos lá. Vocês podem se abraçar aí. Paizão, Tá bom, tá bom. obrigada por tudo. Obrigada por tudo. 20 Sabe que segundos. você é o melhor pai para todas as experiências que eu precisava passar. O melhor pai. Cada um sente seu pai de acordo com os seus sentimentos próprios. Né? E isso é muito bom. É isso. Eu te amo. Eu também. Faz parte da nossa vida, né? Ai, 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 ai. Acho que deu uns 20 segundos, hein? E vocês aí, Acho que gente? deu. Vocês aí, eu não vi Acho que nada. deu. Eu tava inteira no abraço do meu pai aqui. Eu tava inteira. Foi bom esse abraço aí? Foi. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem que abraçou quem aí, gente? Me conta aí de vocês que estão no chat aí. Me conta. Aí, ó, o Davi com um monte de abraço, a Nissamelo com coração, a Jaci com um monte. Aí, que coisa gostosa. Karen Onofre, querido, abraçando minha mãe aqui. Que bom. Abraça por mim também. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Pensar positivamente no processo de conhecimento para uma convivência harmoniosa para o zumbido é fundamental. Vilma, perfeita, perfeita. E é assim que nos alimentamos dessa positividade. É assim que eu vivo desde que conheci a doutora. Ai, morri! Coisa mais gostosa, gente. Eu aposto que essa live já deixou todos os zumbidos mais baixinho. Aposto. Foi uma mera coincidência esse dia do abraço, né? Foi uma mera coincidência daquelas que a gente nunca acredita, né? Enfim, e a gente aproveita todas as coincidências, né? E a gente puxa tudo aqui para vocês. Então é isso. Deixa eu ver quem mais aqui. Ah, não, peraí, vamos ler tudo. Peraí. Doutora, minha ajuda diária, a Drica foi fundamental. Que bom. Eu e meu marido, ele também está orgulhoso de mim. É para ficar mesmo. Fui na sala abraçar o meu amor, Regina, que delícia. Eu me abracei. Lívia, que bom. Tomara que tenha sido um abraço maravilhoso. Oh, abraço bom, que amor. Leveza total. Saudades do meu paizão. Eu divido ele com você hoje, tá bom? Eu divido ele com você hoje. Pronto, ele é nosso paizão, né? Que maravilha, abraço é remédio para tudo. Abracei meu marido, que bom, Fátima. É isso aí. Lembra, sempre que você pensar nessa decepção aí com o aparelho, viu? Abraça seu marido, é isso aí. Me abracei muito. Virgínia, é coisa de estrela, né? Abracei o Fred Gaspar. Oi, Sonia, meu abraço. O Fred Gaspar é o gato dela. Ai, que bom, é isso aí. Animais são ótimos para abraçar. Que bom, Sônia. Aqui também abracei meu esposo e minha filha, abracei meu marido. Gente, esse povo faz lição de casa. Eu adoro vocês, juro. Eu tenho um orgulho desse grupo que eu nem conto. Abracei meu marido Carlos, que é seu paciente de Fortaleza. Ai, que bom, fico contente. Aqui também abracei meu esposo e minha filha. Eu me abracei. É isso aí, Val Souza. E ó, você se abraçar sempre pode ser. No carro, no banheiro, tudo. Você sempre pode se abraçar, minha filha. Sempre, né? É bom demais. E é nessa vibe do abraço que vou iniciar essa semana. Valeu! Ganhei o melhor abraço do mundo agora, do meu netinho de 5 anos. Que coisa linda, Nayara! Que coisa gostosa! Abracei o Nego também, o meu cachorro. Que bom! Uma vira-lata que adotei quando começou o zumbido. Olha, Adriana, que coisa mais linda! Veio o zumbido e veio a vira-lata, veio o amor para sua vida e legal também. A todos do grupo, aquele abraço. Obrigada, doutora Tani. Obrigada,
seu Vladimir. Boa noite, boa semana para todos. E é isso aí. E a gente vai se despedir, então, nessa vibe de leveza, de quem entendeu a importância da química, dos pensamentos para as nossas células. Porque é isso que tem que ficar ancorado aqui. A gente é muito mais do que o DNA que a gente carrega. A gente tem muito mais poder sobre a nossa doença do que o que determina o jeito que a gente nasceu, a família da qual a gente faz parte. A gente tem que estar empoderado para lidar com a nossa saúde. Todo mundo líder de si mesmo. E é nessa vibe que a gente vai conversar daqui para frente, tá bom? Eu já estava com já me deu. José Antônio e Cláudia, agradeço de coração a participação de vocês dois. São 2 estrelas hoje chegando para a nossa constelação, viu? Foi um prazer conhecer, né, vocês aqui pessoalmente, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, seu Vladimir. Muito obrigado, seu Vladimir. Obrigado vocês pela Tchau, participação. Vocês animaram e deram assim uma visão muito clara para todos os outros de como se pode superar crises de zumbido, né? Então, isso é realmente formidável. Parabéns. Não, e olha, José Antônio, você deve ter percebido, né? Eu deixei por sua conta hoje, porque eu entendi que você é um homem empoderado, né? Você ficou respondendo perguntas aqui, você fez o meu papel. Quando eu me for dessa para melhor, eu já fiquei tranquila, né? E quando eu me for dessa para melhor, já tem gente para me substituir aqui, tá bom? É isso aí, gente boa. Então, até próximo domingo, tá bom? Ótima semana para vocês. Muito obrigado. Beijo. Obrigado. Tchau. Tchau.